Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Eu vou resolver agora a prova aplicada para agente legislativo jurídico, ajudante de zeladoria, copa e cozinha e motorista legislativo para a Câmara Municipal de Pirassununga, no estado de São Paulo. Essa é uma prova que cobre diferentes conteúdos, mas me chama a atenção que é uma prova aplicada para cargos muito distintos e que exigem conhecimentos bem distintos também. Então, é uma prova que tem mais perfil, mais jeito de ser para agente legislativo do que para pessoas que vão trabalhar na Copa. Mas a Banca Avalia aplicou a mesma prova, mas ela é mais voltada para agente legislativo. Por que estou dizendo isso? Porque se você for prestar um concurso para ajudante de copa de uma outra banca, possivelmente você vai encontrar uma prova mais simples do que essa, ok? Dito isso, então, vamos resolver a prova completa. A prova, ela tem algumas questões, são 10 questões, eu vou dividir, então, em duas partes. Então, aqui nós vamos resolver as 5 primeiras e daí, se você estiver procurando pelas demais, vamos ter um outro vídeo com as demais questões. Questão 11. Considere que em uma empresa, 3 funcionários serão convocados e formarão uma equipe para participar de uma palestra motivacional, sendo que cada um desses 3 funcionários deve atuar em diferentes setores dentro da empresa. Primeiro, será sorteado um funcionário entre os 10 funcionários atuando no setor RH. Em seguida, será sorteado um funcionário entre os 5 funcionários atuando no setor de compras. E, por último, será sorteado um funcionário entre os 4 funcionários atuando no setor de finanças, nesta ordem. Dessa forma, o número de equipes diferentes que podem ser formadas é... Então, veja, cada equipe vai ter um funcionário do RH, um funcionário de compras e um funcionário de finanças. Então, nós vamos ter sempre equipes de 3 pessoas, né, que tá lá, e elas são formadas por RH, compras e finanças. Então, eu chamo uma pessoa do RH, uma do compras, uma finanças, primeira equipe. Outra do RH, outra de compras, outra de finanças, outra equipe, né? E assim por diante. E a pergunta é, o número de equipes diferentes que podem ser formadas. Então, já sabemos que temos que chamar primeiro um funcionário do RH, em seguida um funcionário do compras e, por último, um funcionário de finanças. Quantas opções eu tenho ao sortear um funcionário do RH? São 10 pessoas. Então, se eu colocar 10 bolinhas dentro de uma urna, eu tenho 10 possibilidades. Então, aqui do RH eu tenho 10 e desses 10 eu vou sortear um. Ótimo, agora é a vez do compras. Na equipe do compras, nós temos 5 funcionários. Então, eu vou colocar 5 bolinhas e vou sortear uma, mas eu tenho 5 opções nesse momento. E quando eu for sortear o funcionário de finanças, eu vou ter 4 opções para o funcionário de finanças para escolher um. Então, quantas equipes diferentes eu vou poder compor? Nós vamos usar o princípio multiplicativo. 10 vezes 5 vezes 4. Portanto, 200 equipes diferentes. Daria para eu enumerar todas as equipes? Daria, mas vai dar muito trabalho porque são opções, a quantidade de opções são grandes. Então, por exemplo, 10 do RH, 4 do compras e 5 do compras e 4 finanças, vai dar 200 possibilidades, é muita coisa, mas você poderia fazer, sim, se os números fossem menores, você podia fazer assim, ó. Eu chamo o funcionário RH1, o compras 1 e o financeiro 1. Essa é a primeira equipe. Mas também poderia ser o mesmo RH1, compras 1, mas o financeiro eu troquei, pego o funcionário 2. Aí eu também tenho RH1, compras 1, financeiro 3. RH1, compras 1 e o último do financeiro. Pronto, fechei todas. Agora, eu troco o compras. Em vez de pegar o compras 1, eu pego o compras 2. Então, vamos lá. RH1,
mas agora eu troco compras e pego o compras 2. Posso voltar no financeiro 1, financeiro 2, financeiro 3, financeiro 4. E assim eu vou seguindo até que eu chegue no RH 10. Só que eu não tenho nem tempo, nem espaço, mas é uma possibilidade, tá? Se tivesse que enumerar todos, seria assim. Um comerciante observou que um de seus produtos ofertados para venda apresenta um defeito de fabricação e decidiu vender todo o estoque desse produto com 60% de desconto sobre o preço de venda. O preço de venda de cada unidade desse produto é 5 reais. E estão disponíveis 80 unidades desse produto em estoque. Então, eu tenho 80 unidades, o preço dele é 5 reais, mas vai ser vendido com 60% de desconto. Um cliente decidiu comprar todas as unidades desse produto disponíveis em estoque. Assim, o valor pago por esse cliente ao efetuar essa compra será de... Bom, a questão envolve porcentagem. Tem várias maneiras de calcular porcentagem. Eu só queria retomar aqui que quando nós falamos que vai ter 60% de desconto, é porque a pessoa vai pagar 40% do valor atual. O valor atual é 100%. Se eu vou te dar 60% de desconto, quanto você vai pagar? 40%, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho 60%, eu vou pagar 40% do valor atual, do valor de 5 reais, tá? 40% disso é o valor que nós vamos pagar. Ótimo. Então, a pessoa vai comprar 80 unidades. Então, a 5 reais cada. Então, seria 80 unidades vezes 5. Esse é o valor que a pessoa deveria pagar. Mas como ela vai ter um desconto, ela vai pagar 40% de 400. E como eu calculo? Multiplica 40 por 400 e divide o resultado por 100. Ou, se preferir, você divide 400 por 100 e 100 por 100. Vai dar 1. Aí você faz 40 vezes 4, 160, e divide por 1. Então, a pessoa vai pagar 160 reais apenas, ok? O empresário investiu 18 mil reais em uma aplicação financeira que paga uma taxa de juros simples de 8% ao ano. Após um período de 2 anos de aplicação desse valor, a quantia máxima disponível para o empresário resultante dessa aplicação será: existe juros simples, juros compostos, né? Então, aqui estamos falando de juros simples, 18 mil, 8% ao ano. Então, pensa que a pessoa vai colocar esse dinheiro no banco, ele vai render, tá? Então, na hora que ela vai sacar, daqui 2 anos, ela vai pegar o dinheiro que ela depositou, mais o tanto que rendeu, tá? Então, vamos lá. Juros tem uma formulazinha que é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Importante que a taxa e o tempo estejam na mesma unidade. Não posso usar período de 2 meses com taxa ao ano e vice-versa, tá? Então, vamos lá, vamos substituir os valores. Os juros vai ser igual capital, 18 mil, a taxa 8%. Eu vou usar na forma de fração, que acho que vai facilitar, e o período 2 anos. Juros vai ser igual. Posso aqui dividir 18 mil por 100 e 100 por 100. Vai dar 1. E o 18 mil, quando eu divido por 100, fica 180. Vou cortar aqui. Então, ficou 180 vezes 8 vezes 2. Multiplicando, dá 2.880. Esse é o valor dos juros. Mas a banca nos pede o valor que a pessoa vai sacar. O resultado, que é a quantia máxima disponível para o empresário. O que vai ser? O 2.880 mais o 18 mil que ele investiu. Portanto, 20.880. Tá? Um baralho padrão
52 cartas é embaralhado sendo composto de 4 naipes e cada naipe de cartas contém um as, um rei, um valete, uma dama e 9 cartas numeradas de 2 a 10. Essa é a descrição de um baralho padrão. Porém, se a pessoa não joga baralho, não conhece o baralho, né? Então tem uma alternativa aqui para se entender melhor a questão. É que 4 naipes são 4 figurinhas. E as cartas, elas são diferentes. Existe uma carta chamada as, uma carta chamada rei, uma carta chamada valete, uma carta chamada dama e outras cartas que são numeradas de 2 a 10, tá? Então, eu tenho cartas para cada figurinha do baralho, que são 4, né? Para cada naipe, nós vamos ter as cartas de 2 a 10 e as outras cartas que são as figuras, que daí são... Ainda tem essa as, a carta rei, a carta chamada valete, a carta chamada dama, ok? Então, a gente tem 9 cartas numeradas, daí 10, 11, 12, 13 cartas. Para cada naipe, para cada figurinha, eu tenho 13 cartas, ok? Continuando. Retira-se uma carta desse baralho e anota-se a carta obtida. A carta retirada não é devolvida ao baralho e retira-se outra carta, anotando novamente a carta retirada. A probabilidade de que a primeira carta retirada seja um rei e a segunda seja um 9 é. Então, vamos lá. A gente já sabe quantas cartas a gente tem nesse baralho, né? São 52 cartas. Destas 52, 4 vão ser cartas do tipo rei, porque é uma para cada figurinha. Então, eu tenho 4 reis e tenho 4 cartas que são 9, uma para cada figurinha, né? E quando eu coloquei tudo nesse baralho, as cartas estão todas embaralhadas. Eu vou ali e tiro uma carta ao acaso, né? Qual é a chance desta carta que eu retiro por primeiro ser um rei? Eu tenho um montão de cartas. Eu estou falando que eu tenho 52 cartas. Qual é a chance de eu retirar uma dessas cartas e ela ser um rei? Bom, aqui no meio, nós temos 4 cartas do tipo rei. Uma para cada figurinha. Então, são 4 cartas daquele monte de 52. Tá, tirei o rei. Quando eu tiro uma carta, que pode ser esse rei, o que acontece com a quantidade de cartas? Eram ao todo 52. Mas como eu já tirei uma carta que não é reposta, tá escrito lá, ó, não é devolvida, então agora eu tenho 51 cartas. Não tenho mais 52. E o enunciado quer saber a chance dela ser um 9. Quantos 9 eu tenho ali perdidos nesse momento? Então, daquelas 51 cartas, 4 cartas vão ser um 9. Aí. É isso. Então, 4,52 é a chance de pegar um rei e 4,51 é a chance de pegar um 9, tá? Como é que a gente resolve isso? Multiplicação de fração. 4 vezes 4, 16. E aí é só fazer 52 vezes 51. Tá? 2.652. A gente não vai ter essa resposta. Como não tem, simplifica. Divide numerador e denominador pelo mesmo número. Olhando assim, rapidamente, é difícil saber que dá para dividir por qual número. Mas por 2 com certeza dá, tá? Porque os 2 são pares. E daí divide por 2 de novo e assim você vai tentando simplificar, tá? E ao simplificar, a resposta vai ser 4 para 663. Então, resposta letra A. 15. Uma progressão geométrica é uma sequência de números reais em que a razão entre um termo da sequência e seu antecessor, a partir do segundo termo, é constante denominada razão. Considere a seguinte progressão geométrica. 4, 12, 36. O oitavo termo dessa progressão geométrica é igual a... que a gente precisa de um parênteses assim antes. Essa é uma questão que realmente envolve ensino médio, tá? As anteriores, um aluno de ensino fundamental deve ter condições de resolver. Vamos pensar o que é uma progressão geométrica. Eu tenho o número 2, porque eu escolhi 2, tá? E eu vou multiplicar por 3. Vezes 3. 2 vezes 3, 6. Agora eu multiplico por 3 de novo. 6 vezes 3,
18. E eu vou multiplicar por 3 de novo. 54. Essa sequência aqui é que nós chamamos de PG, progressão geométrica. Repare que eu parti de um 2, que eu inventei o 2, tá? Qualquer número. Para a gente encontrar o próximo, a gente foi multiplicando. E se eu quiser fazer o contrário, eu estou no 54 e quero encontrar o 18, eu vou dividir, tá? Então, isso é uma progressão geométrica. Existe uma outra projeção, também assunto, conteúdo do ensino médio, que é a progressão aritmética. Na aritmética, eu vou começar com 2 também, tá? E vou usar o 3. Ó, aqui a gente vai fazer uma adição. 5. E eu faço uma adição. 8. E mais 3. Essa é uma progressão aritmética. E se eu partir do 11 e quiser voltar, eu vou fazer o quê? Subtração. Tá? Nos 2 casos, esse número que eu fui adicionando, ou na multiplicação lá, o número que eu fui multiplicando, esse número aqui, o 3, é que nós chamamos de razão. Ok? Então, nós temos uma progressão geométrica e tem uma razão. Na progressão geométrica, nós vamos multiplicar. Então, agora eu vou ler o enunciado de novo. Uma progressão geométrica é uma sequência de números reais, ok? A razão entre um termo da sequência e seu antecessor é uma constante. Sim, eu não fui multiplicando tudo por 3. Então, é isso, é sempre por 3, é uma constante. Tá aí, essa é tudo isso que o enunciado estava dizendo era só essa explicação. Tá? Agora, nós temos ali uma PG, uma progressão geométrica, e ele quer saber qual é o 8º termo dela. Então, eu vou olhar, que é 4 e 12. Como é que eu saio do 4 e chego no 12? É porque eu multipliquei por 3. Então, e do 12 para o 36? Eu multipliquei por 3 também. E do 36 para o 108? Foi só multiplicar por 3 também. Então, eu devo seguir aqui multiplicando por 3. Sempre multiplicando por 3. Então, vamos lá. Eu tenho 4 vezes 3, 12. Vezes 3, eu chego no 36. Vezes 3, eu chego no 108. Vezes 3, eu chego no 324. Que eu multiplico por 3 e chego no 972. Tá? Aí, eu tenho que multiplicar por 3 de novo e chego no 2.916. Que eu multiplico por 3 de novo e chego em 8.748. Agora, veja que o enunciado pede o 8º termo dessa sequência, tá? 8º. Então, aqui eu tenho já 4, 5, 6, 7, 8. O 8º termo vai ser 8.748, ok? Tá lá, letra C. Então, é isso. Espero ter te ajudado até aqui. Se você procura as outras questões, tem outro vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. E, por fim, se você quer um conteúdo organizado para estudar, para prestar um concurso, quer relembrar todo o conteúdo do ensino fundamental e a maior parte dos conteúdos do ensino médio cobrados em prova, vai lá na descrição do canal que tem os links dos meus cursos. Bons estudos!